Dando dando uma pausa aí nas notícias do Campeonato Mundial de Clubes, a gente não pode deixar de comentar, de analisar, de observar coisas que estão acontecendo por aqui, né? E só para variar, mais uma vez, o assunto é o Corinthians, em especial o Memphis, tá? E antes que o torcedor corintiano, em especial aqueles mais exacerbados, exaltados, que acabam dizendo por aí que todo mundo deve, mas só se fala do Corinthians como devedor, eu faço questão de dizer que não é verdade, porque o relatório, por exemplo, do César Graffietti, que é um economista e que já fez vários estudos e vive fazendo estudos a respeito dessa questão, é debatido semanalmente nos mais diversos sites especializados e lá na oportunidade, nesses programas, nesses debates, é falado sobre todos os times que deve muito, tá? E isso a gente não pode deixar de registrar. Mas a questão do Corinthians especificamente, antes de entrar no Memphis especificamente, não é a dívida em si, mas como essa dívida é gerada, como isso é gerenciado, como que isso é feito, como é que é feita a gestão dessas dívidas, tá? Eu fico me perguntando, tudo bem que ele nem tá mais no Corinthians como presidente, mas não é só apenas ele, ou foi só apenas ele, o seu Augusto Melo, mas tantos outros antes dele e outros dirigentes que lá estavam ou que estão ainda, né, para fazer o Corinthians acontecer no que tange ao quesito gestão, administração, finanças. Eu fico me perguntando como é que se faz um contrato com um jogador que nesse contrato tem um monte de gatilhos, mas um monte de gatilhos, tá? Você que é um torcedor mais racional, você que é um torcedor mais consciente, se você pegar o contrato, você vai ficar assim, tipo, abismado, sem acreditar, sabe? Dois motoristas, carro blindado, casa em condomínio, apartamento de não sei quantos mil metros quadrados, sabe? Meta por isso, meta por aquilo. Bem, o Memphis não tem nada a ver com isso. O cara colocou lá as condições dele e o Corinthians aceitou. E se deve, tem que pagar. Sexta-feira agora, dia 27, ontem, né? Pagou 1,4 milhões sobre direitos de imagem. Porém, ainda deve uma bagatela de 4,7 milhões sobre várias outras questões. Faço até questão de ler esse trecho bem aqui da reportagem da CNN, dando crédito. Apesar do pagamento dos direitos de imagem, o Corinthians segue em dívida com o meio atacante por conta de premiações. O clube do Parque São Jorge precisa pagar 4,7 milhões para o jogador pela conquista do título do Campeonato Paulista. Que prêmio, hein? Apenas pelo Campeonato Paulista? A informação foi divulgada pela Gazeta Esportiva e confirmada pela CNN. A diretoria interina do Timão, comandada por Osmar Stabile, vem mantendo contato com o staff do jogador para entrar em acordo pelo pagamento. Nos últimos dias, o camisa 10 do Corinthians vem recebendo sondagens de clube do exterior, mas apesar disso, não abriu conversas com nenhuma dessas equipes, pelo menos até o momento. Como soube, a intenção é de seguir no Corinthians até o final do contrato em julho de 2026. Bem, ok. Mas por que fazer um contrato
de forma que o clube, já endividado como estava, porque antes de fazer o contrato com o Memphis, o Corinthians já passava por uma situação difícil. Sabia que estava com problemas financeiros, mas ainda assim foi lá e fez um contrato a perder de vistas em termos de cifras para poder então agora ter dificuldade em pagar. Agora só me diz, você, torcedor corintiano, dá para não deixar isso de lado, não falar sobre isso, não questionar, não argumentar? Claro que não, é lógico que não. E eu já venho particularmente aqui, sendo esse pingo d'água no oceano, batendo na tecla que se a gente não se organizar como clube, na condição de time, de clube, financeiramente, nós vamos ter muitos problemas. Nós vamos ter problemas a ponto de pensar até em fechar as portas, tá? Fazendo um gancho rapidamente, são coisas distintas, mas precisa-se abrir os olhos. Muitos vão dizer o seguinte: é só virar SAF, vírgula e ponto. A hold do senhor John Textor, por exemplo, que comanda vários clubes, que tem vários clubes, está sendo pressionada lá na França pelo rebaixamento do Lyon. E aí, o torcedor botafoguense, ele precisa ter em mente que não é porque o time está bem em campo que não se pode a qualquer momento ter um problema no que tange a estourar uma bomba. Hein? Tem que abrir os olhos. SAF não é a solução para todos os problemas. A solução é gestão, seja de SAF ou seja do próprio clube. Esse é o ponto que a gente percebe que falta em muitos clubes por conta dos que estão lá dizendo ser os dirigentes da vez ou que são os, vamos dizer assim, sabichões, espertalhões ou especialistas do assunto. O que na prática a gente acaba não percebendo isso, tá? Então, vamos sempre ter o pé no chão para que a gente não tenha clubes renomados, tradicionais, no extremo de ter que fechar suas portas, pelo amor de Deus. Ou então funcionar apenas de forma, tipo, para inglês ver, meia boca. Aí não adianta.